Bom, sobre isso, sobre feminismo, feminismo preto, você chama? Como é que é? Feminismo negro. Feminismo negro. Sobre isso, você também fala bastante sobre o lugar de fala. Uhum. Esse lugar de fala, Djamila, na tua cabeça, ele é algo que... Ele é um artifício para que eu, que não sou mulher... E potencialmente também não sou preto, potencialmente, tá? Uhum. Não possa conversar sobre isso com alguém, porque eu, pessoalmente, eu não sei o que você vai responder, mas pessoalmente eu acho um erro. Tá? Eu acho um erro impedir que... Eu não sei, isso me parece que excluir aliados. Vai? É a partir do momento que você não deixa alguém falar sobre alguma coisa, porque aquela pessoa não necessariamente é aquilo que tá... Quem sofre de verdade, ou quem passa de verdade pelo que está sendo discutido ali. O que você pensa sobre isso? Cara, O Lugar de Fala é meu primeiro livro, né? Que publiquei em 2017. E o lado bom da popularização é que muitas pessoas estão lendo. O lado ruim são os esvaziamentos. Então... quando eu dava aula na PUC, meus alunos falavam: mas eu vi uma discussão no Twitter. Não, gente, não é para se informar no Twitter, tem que ler o livro. Né? No Twitter, inclusive, nem tenham aquelas que não gostam. Mas, e aí ficaram umas discussões esvaziadas nas redes sociais. E isso é um problema muito grande, porque aí a pessoa ela parte do esvaziamento e não do conceito. Então, lugar de fala significa lugar social. Que nós partimos de lugares sociais diferentes, como você como homem ou como mulher. Eu parto de um lugar social marcado pelo machismo, em que desde criança eu tive que ajudar a arrumar a casa e meu irmão não precisava. Um exemplo. De eu ter medo de sair na rua porque eu tinha medo de sofrer violência. Então, as minhas experiências que vêm desse lugar que eu parto são diferentes da sua. Sem dúvida. Isso que significa o lugar de fala, lugar social. E a partir desse... É que eu chamei a vida inteira de visão de mundo. Sim, e a partir desse lugar social, isso vai determinar muitas das suas experiências. Então, os homens negros, no geral, no Brasil, a maioria passa por situações de violência policial. A gente tem um número altíssimo de encarceramento. Então, os homens negros vão compartilhar experiências como um grupo por conta desse lugar que eles partem. Então, é importante eu entender o que é o lugar social para poder compreender quais são as experiências que vêm desse lugar. É isso. A partir disso, a gente pode entender, criar políticas públicas, a gente pode entender por que não tem autores negros, porque eles partem de um outro lugar. Agora, isso não significa, de forma alguma, que o lugar de fala é só quem é negro pode falar de racismo. Não tem a ver. No livro tem até um capítulo, todo mundo tem lugar de fala. Você pode e deve falar sobre a questão das mulheres. Você vai falar de um outro lugar diferente. Não é o que se fala, é de onde se fala. Inclusive, é importante que homens falem, que homens se mobilizem, que pessoas brancas se conscientizem sobre a questão racial. Senão fica muito fácil, né? Eu acho que fica mais difícil, na verdade. Não, fica fácil. Fácil pra mim. Pra pessoa que é privilegiada, porque ela vai falar: eu não tenho nada a ver com isso. Tá. Quando, na verdade, o lugar social dela impacta diretamente no meu. Então, se a pessoa ela vive em sociedade, ela não vive isolada, então a pessoa branca, o racismo privilegia o grupo branco no Brasil em detrimento do grupo negro. Então, se as pessoas brancas não se conscientizam sobre isso, elas vão achar que elas não têm nada a ver com isso e que lutar contra o racismo é só uma questão das pessoas negras, quando foram as pessoas brancas que criaram o racismo. Então, é fundamental que as pessoas brancas se conscientizem sobre o que é o racismo, homens sobre o que é o machismo, porque daí você consegue, a partir do seu lugar social, impactar positivamente outros lugares. Por exemplo, então, se você é um empregador, se você se conscientiza disso, você pode criar um programa de diversidade na sua empresa. Se você é professor, você vai mudar a bibliografia do seu curso. Falar, por que não tem autoras mulheres, pessoas negras? Se você é pai ou mãe, você vai trabalhar esse tema com seus filhos, você vai educar os seus filhos de uma outra maneira. Então, é fundamental que as pessoas estudem sobre esse tema, se posicionem sobre esse tema, mas, sobretudo, que criem oportunidades, porque as pessoas privilegiadas estão partindo de um lugar diferente da gente. Então, eu falo, pessoal, mas como é que eu posso ajudar? Eu falo, cara, se você fortalece economicamente projetos de mulheres, fortalece economicamente projetos de pessoas negras, se você pode. Quantos projetos deixam de existir porque as pessoas partem de um lugar
muito empobrecido e muitas vezes elas não têm acesso a dinheiro. Eu vejo lá no nosso instituto, por exemplo, a gente vai ter agora um projeto para empreendedoras, vão vir empresários lá, vão ensinar o expertise deles para aquelas mulheres. Vai dar mentoria, é isso, vai lá dar mentoria para a mulher. Você que entende de rede social, vai lá ensinar como aquela empreendedora consegue fazer uma rede social legal para vender o produto dela. Então é disso que a gente fala, porque senão fica muito simples para a pessoa privilegiada. Eu não tenho nada a ver com isso quando ela se beneficia desse sistema, né? Então, lugar de fala não significa o que se fala, é de onde se fala. E é necessário, inclusive, por exemplo, um gestor, sei lá, o cara é presidente, governador, prefeito, ele precisa governar para todo mundo, certo? Então, é importante, inclusive, que ele entenda a questão das mulheres para que ele consiga elaborar políticas públicas que vão impactar a vida das mulheres, que vão impactar a vida da população periférica. Porque senão ele fica também ali, o governo para todos, mas quem são esses todos? Todos não é uma massa abstrata. Eu governo para a juventude. Tá, só que a juventude de Jardim é diferente da juventude de Jardim Ângela. Se você não souber qual é a realidade de Jardim Ângela, como é que você vai criar política pública para impactar a vida daquela juventude? Então, é fundamental que as pessoas conheçam, porque a gente está falando da sociedade brasileira, né? E se a gente acha que falar da sociedade brasileira é só falar da branquitude, a gente está excluindo a maior parte dessa sociedade, né? Então, o lugar de fala não é sobre isso. Então, é importante, inclusive, que as pessoas que não pertencem àqueles grupos se conscientizem, mas, sobretudo, criem oportunidades, né? Eu imagino que para você ver essas discussões assim que estão usando um termo que você usou, mas com um significado ou um impacto prático completamente diferente do que era previsto, deve dar um pouco de tédio, não dá não? Cara, por isso que eu me cuido espiritualmente, medito, né? Ficava irritada. Mas aí eu parei, eu ficava irritada. Às vezes eu ia lá, não é isso. Depois eu pensei, é perda de energia. Eu falei, então, em vez de eu ficar, não é isso, eu vou focar em levar para as pessoas o que é.